Iniciamos a gravação, estamos iniciando. Iniciamos a gravação. Então, para mim é um motivo de muito prazer, tá bem, logo depois desse jogo de Portugal com salvo engano foi Eslovênia, um jogo Foi dificílimo, Eslovênia. né, Foi Eslovênia, uma tristeza. um jogo dificílimo, mas que Portugal saiu vencedor e agora resta a França, né. E aliás o IVA parece que começou na França ou algo parecido, né. Foi, Então, foi, foi. não é isso? Então Tak, motivo de muito prazer. Slava ajudei. É isso aí. É motivo Os de muito prazer. franceses gostam de complicar o que é fácil. Então, professor, só para lembrar para quem, registrando para a história, nós estamos nesse momento, em 2 de julho de 2024, é uma tarde, logo após a vitória de Portugal sobre a Eslovênia na Eurocopa, e vamos discutir a emenda constitucional, aliás, o Brasil já está com mais de 130, 132 emendas constitucionais da Constituição de 5 de outubro de 88, né? Porque temos também as 6 emendas constitucionais de revisão, e além da emenda constitucional, nós temos 2 projetos de leis complementares, não é, que tratam desse assunto, dessa reforma tributária, que já tem para lá de 1000 páginas com exposição de motivos. Então, é muito importante, professor Raimundo, né, professor, termos a participação, não sei se está escutando, professor Raimundo. Está escutando. É muito importante termos a participação de juristas dessa escola, né, como o professor Vasco, como o professor Diogo, como o senhor, como outros que estão aqui presentes, né, para nós conversarmos sobre um assunto que deveria ser simples, mas cada vez está se tornando complexo, já com repercussões na economia, já com repercussões na economia. Então, o Grupo de Pesquisa Política e Tributação, Aspectos Materiais e Processuais, está registrado no CNPq desde 2004, portanto fazendo 20 anos, não é? E sempre realizando esses eventos. Hoje, não é, professor Diogo, professor Raimundo, uma pessoa extremamente importante, não apenas no mestrado e doutorado na Universidade Católica de Pernambuco e em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco também, mas eu posso dizer com tranquilidade no mundo inteiro. Participa da organização do Comped, já esteve na presidência de órgãos extremamente significativos, né, professor Raimundo? Pode abrir o microfone, professor Raimundo. Está fechado o microfone. Talvez se conseguisse abrir o microfone. Sair do mudo. Pronto. Então, professor, está ouvindo? Então, professor Raimundo, à frente do Comped. Explica um pouco o que é o Comped, professor Raimundo, antes de iniciarmos o nosso encontro. Pergunta, estão ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Estamos ouvindo muito bem. Estou ouvindo. Muito boa tarde, professor doutor Diogo, meu direto, professor Vasco Branco Guimarães, a Núbia, há tempo que não via, Núbia Sobral, os demais presentes, e o organizador do evento, o professor doutor Hélio Silva Ourem Campos. Veja só, no Brasil, acho que fora do Brasil também, existe uma tradição das diferentes áreas do conhecimento organizarem-se a partir das suas pós-graduações. E, normalmente, aqui no Brasil, são chamados, por exemplo, Associação Nacional de Pós-Graduação em Física, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, Educação, por aí vai. Direito, eu tenho que reconhecer, nós somos complicados aqui. E criamos uma instituição, antes, eu não fui fundador, que chama-se CONPED, chama Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, para esse nome, né, de repartição pública, quando é uma instituição da sociedade civil que hoje congrega mais de 100, né, a totalidade dos programas de mestrado e doutorado em Direito no Brasil, certo? Tem uma sede permanente em Santa Catarina, praticamente um link forte com a Universidade Federal de Santa Catarina, o que não impede, pelo contrário, até por sugestão minha, nós criamos uma ideia de vice-presidência regionais. Por exemplo, no momento eu estou como vice-presidente do Nordeste. A presidência está com uma colega de São Paulo, e cada região tem um vice-presidente, para tentar articular. Eu creio que foi possível, tanto que
passamos a realizar eventos nacionais. No momento, de forma audaciosa, realizamos um evento virtual, conseguimos concluir semana passada, um evento virtual, mas tem um evento nacional que será em Brasília, em novembro, e teremos em setembro, dia 18, 19 e 20, o internacional, que será em Montevidéu. Ano que vem, já está confirmado, será em Lisboa. Muito bem. Né? Será em Lisboa, juntamente com várias instituições de Lisboa, né? Essa ancoragem. Já 2 colegas da diretoria estiveram agora em Lisboa, dias atrás, já ultimaram contatos e certamente este evento será em outubro do ano que vem, né? Em Lisboa, o que será bom. Nós chegamos a realizar quando eu estava na presidência, com a Universidade do Minho, lá em Braga, né? Realizamos em Braga. Agora finalmente eles vão conseguir fazer em Lisboa. Já realizamos nos Estados Unidos, já realizamos na Espanha, mais ainda, talvez até pelos vínculos que temos lá na Espanha. O professor Vasco também tem, não é verdade, professor? Lá com Castilho-La Mancha, tem Valência, Barcelona, Zaragoza, certamente essas universidades. E a universidade também, a Universidade de Madrid. É isso que o compete, certo? Obrigado. Então, professor Raimundo, eu agradeço a sua presença e vou passar em seguida a palavra ao professor Diogo, que vem me ajudando, nos ajudando, ao grupo de pesquisa, tanto, né, para fazer a apresentação. A nós. Não é, professor? Exatamente. É um momento de muita satisfação tê-los aqui, professor Diogo, professor Vasco, não é? E normalmente nós fazemos essa live em 3 partes. A primeira parte é a da apresentação do convidado, do palestrante. Naturalmente, a segunda parte é o tema de pesquisa desenvolvido pelo convidado ou pelos convidados. E a terceira parte é alguma dúvida, alguma questão adicional que nós possamos ter. Professor Vasco, muito obrigado. Professor Diogo, com a palavra. Meus amigos e colegas, muito obrigado por terem querido que eu estivesse hoje presente aqui, o que me deu muito prazer e muita honra. Sobretudo porque a minha missão, que eu assumi imediatamente, é não fazer o elogio porque ele não precisa, mas dizer aos nossos colegas que o conhecem menos quem é o Dr. Vasco Guimarães. Ora bem, eu conheci-o quando ele fez o doutoramento na Universidade de Castilla-La Mancha, em Toledo, a cidade mais importante da Espanha desde o começo dos reinos visigodos, em direito fiscal. Foi uma prova excelente, que se afastou muito, e no bom sentido, daquelas discussões sem grande base e sem grande fundamento, que alguns arguentes e alguns candidatos decidem fazer para disfarçarem falta de opiniões e falta de doutrina. É uma coisa que nunca faltou ao Dr. Vasco Branco Guimarães. É um jurista que afirma as suas ideias, que tem ideias e as afirma. Tem um percurso feito. Eu poderia dizer que ele é um bom jurista e um jurista bom, na medida em que é um jurista de valores e um fiscalista de valores. É uma pessoa muito conhecida em Portugal, muito reputada, e, repito, dá-nos sempre a satisfação quando falamos com ele ou ouvimos. Ser uma pessoa que professa aquilo que ensina e ensina aquilo que professa. Tem ideias e aplica-as e defende-as. E não tem receio de as afirmar, embora sejam ideias nobres e elevadas. Todas as vezes que tive o prazer de me encontrar com ele, digamos assim, em nível académico,
não se pode dizer que tenha excedido as perspectivas que tinha em relação a ele, que eram muito elevadas, mas atingiu-as claramente. De maneira que, para mim, hoje não é uma apresentação formal, uma apresentação de circunstância, mas é falar de uma pessoa que eu muito estimo e considero. Sentimentos que são espalhados pelos juristas portugueses, sobretudo pelos do campo do direito fiscal. Ora bem, é isto que eu queria dizer, mas se ia voltar à mesma, embora eu pudesse repetir todas as vezes que me pedissem, de maneira que agora o que estou interessado é em ouvir o nosso convidado. Então, professor Diogo, muito obrigado. Professor Hélio, Sim, professor Hélio, claro. Diga, professor Raimundo. se o senhor permite, eu quero fazer, não vou chamar nem de saudação, é um reconhecimento do papel, da importância do professor Vasco Branco aqui no Brasil. Eu dou um testemunho. O professor Vasco, durante algum tempo, prestou uma inestimável contribuição à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à Escola Fazendária do Brasil. Né? Isto aí é inconteste. Né? Se fala em treinamento no âmbito da escola fazendária, a participação dele foi fundamental. E eu dou um testemunho até de outra, que ele se dispôs a fazer isto e veio até a Recife. Inclusive, ele, além de participar da organização e da coordenação deste treinamento da Receita Federal, ele ainda se dispôs a visitar muitas instituições de ensino no Brasil, e cito que ele esteve aqui na Faculdade de Direito de Olinda e na Casa de Tobias, na Faculdade de Direito do Recife, né, para proferir palestras, conferências. E mais, a sua disponibilidade, a sua competência, até mesmo dou um testemunho que ele já veio ao FPE para participar de bancas, né? Exames de bancas. Não foi simplesmente a questão formal lá de Brasília, a contribuição que a própria Faculdade de Direito do Recife deve a ele. Esse professor Vasco é um registro necessário, né, da sua contribuição e muito mais. Isso continuou, mas eu digo desse momento, dessas duas questões bem pontuais. Era isso, professor. Obrigado. Então, professor Vasco, depois de tudo que foi dito pelo professor Diogo, né? E também depois de tudo que foi dito pelo professor Raimundo, o que me resta a fazer, né? Agradecer ao professor Diogo, agradecer ao professor Raimundo e agradecer ao senhor com a palavra, né? O tema é um tema que eu sei que é do seu conhecimento profundo, né? Mas eu reconheço que não é do meu, não, porque cada vez mais, quando eu vejo essas propostas de leis complementares, eu vejo novos problemas. E aí, professor, me dê uma luz, o senhor com a palavra. Bom, muito obrigado, Hélio, muito obrigado, Diogo, muito obrigado, Raimundo Juliano. Eu não mereço tanto reconhecimento, porque me considero um aluno que está na busca, e enquanto a cabeça pensar, eu considero-me aluno permanente, na busca permanente de encontrar razão de ser, coerência e efetividade justa dos sistemas tributários. E essa motivação é uma motivação que eu tenho. O meu percurso foi feito na academia, foi feito no Centro de Estudos Fiscais, do que o professor Diogo também fez parte, e essas duas escolas, uma académica, relação jurídica tributária, sistema fiscal, a outra ligada à realidade. Aplicação do sistema, correção de injustiças, elaboração de leis, participação em reformas tributárias, fizeram-me, de facto, a pessoa que sou, e repito-me, aluno sempre, porque tenho a noção exata de que o que me falta aprender é certamente muito mais do que aquilo que aprendi até agora. Mas o pouco que aprendi tenho gosto em partilhar e tenho gosto em conversar
com quem efetivamente também tenho curiosidade intelectual, sã, curiosidade e vou dizer receio intelectual, temor perante as reformas, as sugestões, as coisas novas, entre aspas, que nos estão sempre a aparecer. E como eu passei a fazer, quando se fala de falar de IVA no Brasil, a minha primeira expressão é: se nós colocarmos tudo o que sabemos de tributação dentro de um vaso, para percebermos o IVA, temos que voltar o vaso ao contrário, temos que esvaziar o vaso. Porque o IVA é uma ruptura de concepção e uma ruptura de efetivação em relação à doutrina clássica tributária, em que se identifica o sujeito passivo, que em geral é o empresário ou o que oferece rendimento, o que tem capacidade contributiva, e no caso do IVA isto não é assim. Ou seja, o sujeito passivo recolhe o IVA, mas é dele exonerado, é dele isento por força do direito à dedução do IVA que suportou nos insumos que adquiriu em função das vendas que efetiva. Ora, isto é um novo paradigma, é uma ruptura, e é uma ruptura que implica que nós tenhamos humildade perante o fenómeno, porque para podermos criticá-lo temos que o perceber e até ouso dizer que temos que gostar dele. Temos que gostar da solução que foi e é implementada hoje já em mais de 160 países. O facto de o Brasil ter um ICM que se transformou episodicamente em ICMS para albergar certos serviços de telecomunicações e energia que, enfim, a realidade da internet veio a deteriorar ou veio a eliminar como receita relevante, não ajuda os juristas brasileiros, pelo contrário, a perceber o IVA. Primeiro, porque a aplicação que foi feita do ICMS foi completamente limitada pela não adesão da máquina tributária e dos pensadores brasileiros ao imposto normal em cascata da tributação grossista ou a retalho. Ou seja, o ICMS nunca foi adotado, recebido, querido ou gostado pelos tributaristas brasileiros, nem pelos fazendários brasileiros, e teve uma aplicação, uma interpretação que é em tudo limitada, pequena, que não desonerou o empresário, pelo contrário, onerou ainda mais o empresário e que levou àquilo que eu vou chamar a recusa do empresariado ao ICMS. Hoje em dia, falar de ICMS é falar de dor de cabeça. Há investimentos no Brasil que não aceitam fazer. Quando é explicado o sistema tributário atual, o gestor diz: não, eu aí não vou porque é tão complexo que eu não sei a quem é que vou pagar, o que vou pagar. Há empresas no Brasil a pagar ISS e ICMS porque não sabe qual é a norma de incidência e, como não quer ter problemas, prefere pagar duas vezes. E isto, obviamente, é contra aquilo que eu chamo um sistema tributário baseado no respeito e na garantia dos contribuintes, dos sujeitos passivos, vou dizer agora também do consumidor final, aplicando a metodologia IVA, e aquilo que hoje em dia existe no Brasil é paga-se mais para não ter problemas. E quando se tem problemas vai-se prejuízo, litiga-se, e hoje em dia o sistema tem 3 trilhões de reais para cobrar e é pacífico que esses 3 trilhões nunca serão cobrados. O que é que isto significa? Os dados são oficiais, vêm do governo e não fui eu que os inventei. Isto significa o quê? Significa que um sistema que tem 3 trilhões de impostos por cobrar é um sistema que está, queiramos quer não, pronto a não ter condição de satisfazer as necessidades dos entes públicos e já agora
prejudicando os que beneficiam da redistribuição que inelutavelmente existe na recolha do tributo público. Ou seja, falhanço na cobrança, falhanço na adesão de quem paga imposto e de quem está obrigado a cumprir os deveres acessórios do imposto, que se transformou numa confusão ou numa multiplicidade tal que leva a que os mais afoitos sugiram aos seus clientes ou recomendem pague 2 vezes para ter a certeza de que não é apanhado ou pelo ISS ou pelo ICMS. Ou seja, que a administração municipal ou a administração estatal não vão estar em cima de si com infrações e códigos de infração. Ora bem, eu não preciso, como todos sabem, eu gosto muito do Brasil, tenho muitos amigos do Brasil, fiz muitos amigos no Brasil a nível da academia, a nível dos alunos. Alguns deles também fizeram doutorados, seguiram o seu percurso em vários níveis da administração fazendária, outros na academia, outros como profissionais independentes, enfim, tenho um núcleo de relações pessoais muito forte no Brasil e com grande afeto, o que obviamente me leva a estar interessado pelas soluções que aparecem no Brasil e devo confessar que esta proposta, as 1000 e tal páginas que o Hélio agora mostrou, comparadas com o Manual de Instruções para a Compreensão do IRS dos Estados Unidos da América, que ocupam mais ou menos, Manual de Instruções, que ocupam mais ou menos aquilo que seria uma biblioteca municipal intermédia, só as instruções para compreender a aplicação do imposto, eu diria que 1000 e tal páginas para um país com 200 milhões de habitantes, com 27 estados, com as diferenças de desenvolvimento económico e cultural entre o Nordeste e o Sul, com todas as carências e já agora as potencialidades, as coisas extraordinárias que o Brasil faz e que nunca ninguém lembra. Toda a gente lembra que não há trem ou que não há autoestrada direta norte-sul, mas ninguém lembra, por exemplo, que o Brasil está à frente, não na ficção nuclear, mas na fusão nuclear, que fez operações a coração aberto muito antes da maioria dos países europeus, que tem ou consegue ter uma série de administrativa que hoje são reproduzidos pelo Banco Mundial em todo o mundo. Por exemplo, a gestão do orçamento público, por exemplo, a contabilidade pública, são coisas que ninguém diz porque, infelizmente, as pessoas arranjam mais ibope dizendo mal do que dizendo bem, ou que já agora nem mal nem bem, dizendo o que é a realidade e fazendo a ponte para aquilo que é necessário fazer, porque se não se fizer, não há saída e caminho ao que atualmente existe. E é esta a minha posição de princípio. O que eu vou dizer a seguir está baseado neste pressuposto. É um pressuposto metodológico de análise e a metodologia para sair da situação prevalente tem que ser aquela que eu tentaria resumir em 2 palavras. Estudar. Estudar o que está a ser proposto. É difícil? É. São 1000 e tal páginas? Sim. Implica pegar no copo do meu saber tributário e voltá-lo ao contrário? Sim. Mas é absolutamente indispensável para viabilizar a economia e a relação entre administração e administrado num país da dimensão do Brasil. Porque já agora, toque final, com aquilo que existe hoje no Brasil, há demandas que duram há 12, 20 anos nos tribunais. Estes 3 trilhões de que falamos, alguns deles estão ancorados nestas demandas. E, sinceramente, um sistema que gera um atraso de 3 trilhões de reais de cobrança, se não precisa de reforma, eu não sei o que é que pode precisar de reforma. Porque o normal no sistema tributário é que haja algum atraso, alguma incapacidade, ou então até admitamos que não é mais possível cobrar. Acontece em todos os sistemas. Em todos os sistemas existem os incobráveis. Agora, 3 trilhões pendentes há 12 anos, essa riqueza
quem é que a vai efetivamente pagar, ou já agora quem é que a vai efetivamente obter? É porque se a resposta é ninguém, então está mais que evidente que alguma coisa tem que ser feita, certo? Mal ou bem, a opção feita pelo Brasil, agora já constitucionalmente, agora já com alteração constitucional, foi entrar pelo caminho do IVA, que é um imposto que resulta interessante e é um imposto que, depois de sabido, tem, vou dizer, atrevo-me, algum, mas que, sem se saber, é, de facto, um quebra-cabeças e, repito, obriga-nos a reaprender o direito tributário. Agora vou tentar demonstrar o porquê do que afirmei, se me permitem. Primeiro, em geral, quem paga o imposto nos impostos normais é o sujeito passivo, certo? Sujeito passivo do imposto pessoal sobre quem paga. Quem tem capacidade tem declaração de rendimento. Está certo? Imposto sobre pessoas coletivas. As pessoas coletivas. Ou seja, o lucro. O rendimento que, depois de deduzido as despesas, feitas as correções, as valorizações, determina o lucro tributável. Ora, o IVA é o sonho de todos os governadores e de todos os empresários brasileiros. Porquê? É porque dá isenção a todos os empresários. Ou seja, exonera o IVA. O IVA não é um custo tributário para o empresário. O que é que isto significa? Significa que o IVA que eu suporto na aquisição dos meus insumos é integralmente deduzido nas minhas vendas e o custo do IVA para o empresário é zero. Repito, zero. Ora, isto é aquilo que todos os empresários pedem aos governadores recém-eleitos. E é aquilo que os governadores gostam de fazer em reconhecimento ao empresariado local, que é dar isenção. Bom, com o IVA não é preciso, porque essa isenção já resulta da própria aplicação do IVA. Só este facto, por si só, deveria determinar uma enorme curiosidade intelectual por parte dos académicos, por parte dos advogados tributaristas, por parte dos empresários, advogados empresariais, e já agora por parte de quem faz economia e direito tributário no espaço brasileiro, porque efetivamente o paradigma se altera-se. E isto é verdade, ou será verdade no Brasil, como é verdade nos 160 países que existem no mundo e que já têm IVA. Passando um pouco de estatística, existem cerca de 200 jurisdições tributárias no mundo. Mais coisa, menos coisa. Cerca de 200. Se dessas 200, 160 têm a IVA, significa o quê? Que são todos loucos? Que são todos destituídos? Que são todos isentos ou não têm capacidade de percepção da realidade tributária? Não, não pode ser. Estatisticamente, esta propositura seria de grande dificuldade de demonstração. Parece então ser o contrário. O contrário é que o IVA, tendo algumas dificuldades, como tem, todos os impostos têm dificuldades, até porque são impostos. Portanto, não há imposto sem complicação, não há imposto sem agressão patrimonial, não há imposto sem mal-estar. Mas, se o mal-estar pode ser minorado, eliminado, e permite que o empresário faça economia pura, fatores de produção, reunião dos fatores de produção, e eu tenho a garantia que no final eu não tenho imposto sobre a minha produção. Eu tenho que me preocupar com o quê? Qualidade do produto. Quanto me custaram os insumos? Qual é o preço que eu vou praticar na venda? Tem mercado, não tem mercado? É competitivo, não é competitivo? É isto a preocupação do empresário que gera IVA. E então o imposto? O imposto não é compreensão, não é problema do empresário, porque ele não vai pagar IVA. Ele vai deduzir todo o IVA que suportou será deduzido. Bom, mas vai acontecer que o excedente que ele tem pago pelas suas vendas não lhe pertencem ao Estado. E então ele vai, em cada período fixado, fazer a conta corrente, determina a conta corrente e entrega ao Estado a diferença entre o que suportou e o que cobrou. Então, o agente económico, o sujeito passivo, é exclusivamente
cobrador de imposto terceiro. Imposto que lhe foi dado por alguém. Não sai do bolso dele, não sai da conta bancária dele a custo. Sai da conta bancária porque ele está acreditado quando se cobrou a fatura emitida. Ora bem, mudança de paradigma, isonomia, neutralidade, não cumulatividade. Os tais padrões de que se fala e que se nós estivermos numa sala a falar sobre isto, eu, perdoa-se em modéstia, eu acho que em 15 minutos consigo explicar, ponho exemplos no quadro e todos nós ficamos a perceber como funciona o IVA e porque é que ele funciona assim e não de outra maneira. Então, eu pergunto-me, está-se a fazer uma reforma tributária de implementação do IVA. Já há diplomas com 1000 páginas. O que é que foi feito pela administração fazendária? O que é que foi feito pela academia? Civis, empresariais, de cidadãos preocupados com o nível dos impostos, com os empresários. O que é que foi feito para efetivamente saber IVA, perceber IVA? É porque depois de perceber, fica fácil. Eu sou a favor ou contra. Ninguém é obrigado a ser a favor, ninguém é obrigado a ser contra. Antes de perceber, eu sou refém da minha própria ignorância. Eu sou refém do desconhecimento. E isso é o pior de todos os cenários para quem vai ter que suportar esse encargo, para quem vai ter que suportar que somos todos nós que somos consumidores finais. E estes dois atores, sujeito passivo e consumidor final, só há um que paga imposto, é o consumidor final. Então alguém dirá, é injusto, porque o consumidor final, coitadinho, está a pagar imposto. E eu faço uma pergunta, qual é o imposto sobre o consumo onde isso não é assim? Todos os impostos sobre o consumo são pagos pelo consumidor final, todos. Os em cascata, os seletivos, sem exceção. Porquê? Porque o empresário não quer suportar imposto. E se é em cascata, aumenta o preço do bem. Neste caso, não tem que aumentar o preço do bem por causa do imposto, porque o imposto é isonómico, ele elimina o custo IVA na conta corrente entre ele e a administração tributária e, no final, não suporta o imposto. Portanto, os governadores do Brasil deixam de ter preocupação em garantir isenção aos seus empresários porque o sistema já lhe permite, já lhe dá. Segundo, os empresários deixam de ter argumento para sonegar, fraudar, enfim, vou dizer como se diz em Portugal, martelar as contas para evitar o imposto, porque para ele é tão simples quanto não há custo tributário, logo eu vou declarar tudo o que tenho para declarar, na certeza que na operação seguinte eu vou receber o meu imposto e entregarei ao Estado o que for devido. Reparem como a equação administração-administrado muda radicalmente. O administrado é o gestor do imposto, o sujeito passivo é o gestor do imposto. Se o fizer corretamente, custo zero de imposto. Sua preocupação, qualidade no produto, preço da matéria-prima, forma de fazer, melhoria tecnológica do produto, na qualidade, em tudo o que é design, isso sim é preocupação do empresário. O imposto, o IVA, não deve dar preocupação, deve dar sono descansado ao empresário. Garantia do sistema. Tudo o que você pagar de IVA, você recebe de volta. Algum sistema atual no Brasil consegue isto? A resposta é não, não consegue. Não existe. Não existe no PIS/COFINS, não existe no ICMS, não há nenhum imposto sobre o consumo que possa garantir isto. Valeria a pena fazer a reforma. Mas essa reforma, para ser bem feita, tem que ter os agentes económicos sabedores, os contabilistas, os contábeis, os contadores sapientes, sabendo o que é que isso significa, como fazer bem feito, os académicos, que podem ser contra ou a favor. Mas, independentemente de ser contra ou a favor, tem que saber a fundo isso. Porque como é que eu posso criticar uma coisa que eu não percebo, não entendo e mais não quero entender? É possível com posição. Não é útil do ponto de vista da discussão. E então, a minha propositura, e peço desculpa por estar a ser, como sempre sou, positivamente disruptivo, vou dizer assim, positivamente disruptivo, é estudem primeiro, critiquem depois. Mas critiquem com consistência, apontando as incoerências do sistema, apontando as sobreposições, apontando aquilo que destrói o anunciado e não
por, digamos, você tirou-me isto ou tirou-me aquilo. Vou falar um pouco na reforma que está proposta e no seu desenho, daquilo que me foi dado estudar nos diplomas e de conversas que eu tive com colegas que participaram na reforma. Já agora, declaração de princípios e de não incompatibilidade, mas de princípios. Das primeiras reuniões do Núcleo de Estudos Fiscais de Getúlio Vargas, a quem se deve a grande maioria do trabalho efetuado nesta reforma tributária, eu participei, fui convidado e participei. E, na altura, tive o cuidado de dizer o que eu achava que era importante e o que eu achava que era secundário, chamando a atenção para questões de fraude que poderiam ser corrigidas ou verificadas com certos instrumentos informáticos que estão a ser implementados ou propostos na reforma. Ou seja, se a reforma tributária brasileira vier para fora, como eu espero que venha para bem dos brasileiros, não para bem de mim. Nós em Portugal já temos o IVA e habituamos a viver com ele. Eu sempre digo, quando eu vou comprar umas calças, eu não estou preocupado se tem 23% de IVA ou se tem 6% de IVA. A mim interessa-me que são umas calças que custam um determinado valor. Eu tenho dinheiro para comprar, eu compro. E este ato de comprar canaliza o imposto para o Estado. E evita o empresário, exonera-se do imposto. Eu suporto aquele imposto. Mas isso afeta a minha capacidade de comprar. A minha capacidade de comprar é determinada pelo meu montante, o que eu tenho de dinheiro, de disponibilidade para adquirir ou não adquirir. Nada tem a ver com o imposto. O imposto está lá como está nos sistemas em cascata, como está nos sistemas seletivos, como está em todos os outros sistemas. E o que então, digamos, dizer que é importante? O que eu quero dizer é que eu acho que seria muito importante que a reforma tributária, no que representa de... Eu agora vou tentar explicar o porquê da importância da reforma tributária, não tendo participado diretamente nela. Não é filho meu, é filho de alguém, não meu. Mas há uma coisa que eu quero garantir. Se for feita corretamente, o que é que vai mudar no Brasil? Vamos olhar. Vamos ver os dados atuais. Estatisticamente, de acordo com as regras da economia, 80% da riqueza brasileira são serviços. Serviços privados e serviços públicos. Vamos admitir que os serviços privados, os bens semipúblicos, a saúde, a educação, não pagarão IVA quando prestados pelas entidades públicas. Tudo bem. Há uma diminuição. Mas vocês sabem quanto é que é o contributo da tributação dos serviços para o esforço tributário no Brasil, atualmente? Estatisticamente, 5%. 80% da riqueza contribui com 5% do esforço fiscal. A questão seguinte é quem paga o resto. Certo, Hélio? Quem paga o resto? Vou dizer quem paga o resto. O resto paga a folha salarial e as mercadorias. Transformando um Brasil, que é um país produtor de mercadorias, mas a carga fiscal sobre a mercadoria, para compensar a inexistência da carga de serviços, é de tal forma que a mercadoria que é produzida por valores muito competitivos se torna cara só porque tem carga fiscal excessiva em cima. Uma garrafa de água paga ICMS, paga PIS/COFINS, paga PIS/PASEP, paga tanta coisa que nada tem a ver com a realidade e que é só uma forma de ir buscar receita a uma garrafa de água. Se tiver um só imposto sobre essa garrafa de água, que não afeta a atividade do extrator de água e do distribuidor da água embalada, não será muito melhor? Não será mais fácil? Não será mais transparente? Então, é isso, é este salto, que é um salto, vou dizer, de modernidade e de justiça em relação a um setor que hoje não paga rigorosamente nada. É sabido no Brasil os municípios que dão isenção aos solicitadores, os municípios que dão isenção aos advogados, os municípios que dão isenção aos arquitetos, e todo mundo se põe lá. Portanto, há um município que só tem escritórios de ateliês de arquitetos, outro de advogados, outro de solicitadores, outro de ortopedista, enfim, outro de médico, por aí fora. Ora bem, isto pode ser bom para o município. Não é com certeza bom para a economia do Brasil e não é com certeza bom para os outros impostos de ISS que não são cobrados, quais sejam. Por exemplo,
uma operação de factoring ou uma operação de tem serviço prestado. Neste momento, se a empresa não tem exoneração no município onde está, vai à procura do município que lhe dê essa exoneração. Quanto é que ela paga de imposto ISS? Resposta: zero. Isso é bom? Baixa o custo do serviço? Resposta: não, aumenta. O Brasil é o país que tem os factorings mais caros, os financing mais caros do mundo, a nível de primeiro mundo. Sendo que os salários de quem os paga, os salários de quem, ou dos empresários, rendimentos dos empresários, é, infelizmente, abaixo do nível médio europeu. E injustamente, vou dizer, mas esta é a verdade. E outra questão que é essencial. Se o financing ou o factoring é feito em todo o território do Brasil, como é que pode ter um só município competente para cobrar o ISS? Admitindo que haja ISS. Uma recente decisão do Supremo diz que tem ISS. Mas como é que é possível? Só um paga sobre todo o faturamento de alguém. Então, não baixa o preço. Então, reparem, o Brasil tem, o sistema tributário atual criou distorções económicas na gestão financeira e tributária dos empresários que gera aquilo que se chama monstros. Monstros que dificultam o acesso, dificultam o financiamento, dificultam o acesso aos fatores de produção, ao equipamento, porque são excessivamente caras, não porque tenham custo financeiro fiscal elevado, porque não têm, mas porque estão a ter margens de lucro enormes. E essas margens de lucro enormes, se fossem para reproduzir, para fazer crescer a economia, do mal o menos. Mas não é o que acontece, não. O que acontece é que essas margens são distribuídas, e bem, juridicamente correto, pelos sócios, e a economia não vê, e os que pagam em geral não veem nenhum benefício redistributivo. Ora bem, assumido que o empresário em IABS e ICBS não é afetado pelo imposto, admitindo que o imposto seletivo, que também está proposto no 195 da Constituição, só onera a transação uma vez, uma só vez, que é na formação do custo, passa a haver um custo tributário, como acontece na Europa, em toda a Europa, enfim, sem que isso seja problemático. Então, reparem a riqueza que está por tributar. Então, quando se diz que o Estado não tem dinheiro para pagar o hospital, quando se diz que o Estado está quebrado e não tem dinheiro para pagar a universidade, quando se diz isso, diz porque o sistema atual só atinge o simbólico da riqueza via consumo e não a verdadeira riqueza gerada pela economia brasileira. E isto quem paga? Pagam todos os que precisam do hospital público, todos os que precisam da escola pública, todos os que precisam de transporte público, que são eles que pagam o facto de não haver tributação desses montantes, de grande montante, e que pagam zero. Eu afirmei, e posso demonstrar, embora não me peçam para o fazer porque seria demasiado contundente, que o Brasil é um paraíso fiscal dos serviços. Ora, imaginem lá, um país que é, nas descrições da OCDE, tem uma carga semelhante à carga europeia, mas que distribui por folha salarial e bem físico, e que é um paraíso fiscal dos serviços. Porquê? Porque factoring não paga ICSS, financing não paga ICSS, não há nada dos serviços normais, que são uma das fontes de rendimento importantes dos fiscos europeus, que no Brasil paga imposto por esses serviços. Meu caro Hélio, meu querido professor Diogo, meu avaliador, muito obrigado pelas suas palavras, meu querido Raimundo Juliano, com quem já conversei sobre estas questões, isto que eu acabei de afirmar é confirmável e verificável, certo? Então, qual é a posição da academia perante uma equação desta dimensão? Dizer, não me interessa, não faz sentido, o sistema atual é muito melhor do que o sistema proposto. Quem o afirmar vai ter dificuldade em demonstrá-lo, mas seria interessante, porque seria certamente um contributo para a melhoria da proposta da reforma tributária. Mas isso também significaria, ficar com o sistema atual, significaria objetivamente continuar a não haver dinheiro para o hospital,
para a universidade, para o transporte público e tudo aquilo que o Estado quer fazer, porque tem noção de Estado social, e não pode, porque na falha de recurso. Lembro que muitos dos grandes Estados do Brasil, até há pouco tempo, tiveram anos em que não havia dinheiro para a folha salarial. Os empregados, os funcionários públicos tiveram que esperar, ainda estão recebendo em prestações salários atrasados. Ora, com tanta riqueza no PIB e com tanta riqueza, e com tanta tributação, tal como está espelhada na OCDE, cadê a riqueza? Porquê é que não há recurso público para distribuir? E a resposta, Hélio, e a resposta aos que, enfim, aceitaram ouvir-me nesta situação, é que está mal distribuído, não está corretamente distribuído, apoia a economia, limita o empresário, sacrifica o pagador de impostos, que paga muito por pouco e não tem nada em troca. Eu peço desculpa de estar a ser, mas é a única forma que eu encontro de despertar as consciências de quem ouve estas minhas palavras para perceber que não sou eu que tenho a solução, não será o Hélio, não será o professor Diogo, não será o professor Raimundo, mas serão todos os que genuinamente percebem que o Brasil muda de sistema tributário e se coloca entre as grandes potências do mundo, não só na produção, mas também na redistribuição positiva, vou dizer, ou então é uma aposta falhada, porque melhor que se seja como empresário, com um sistema fiscal agressivo e pura e simplesmente interferir com o processo económico e com o processo de distribuição, não é possível fazer economia e muitos empresários brasileiros já escolheram ir produzir na China ou noutro lado qualquer, porque é a forma de terem a certeza de que põe o produto no Brasil de forma correta, semelhante ao original, vou dizer, embora feito na China, e é isso que infelizmente muitos já fizeram, o que não ajuda a economia do Brasil, nem ajuda o emprego no Brasil. Olhem, eu não encontro outra forma de explicar a urgência da reforma tributária e repito o meu pedido. Critique-se depois de estudar. Antes de estudar, por favor, se não tenho alternativa e se acho que o atual sistema é bom, então vamos reafirmar os bens desse sistema. Garanto-vos que seria muito fácil destruir qualquer argumentação quanto à bondade do sistema tributário brasileiro. É iníquo, distorcido, limitado, aperreador e mau para o empresário e mau para o governado, mau para o consumidor. Poderia demonstrá-lo com números e de outras formas. Portanto, eu penso que a Academia, o desafio que tem é, sim senhora, vamos estudar para já, os básicos, depois as 1000 e tal páginas, verificar onde estão as incoerências, verificar onde estão as distorções, pôr o dedo, explicar, exigir que o que é prometido seja cumprido e depois, obviamente, passar a palavra, a boa luz, como dizia o Hélio, aos empresários, às associações de empresários, aos governados em geral, na certeza de que pior do que existe atualmente é muito difícil conseguir. E eu peço desculpa. O meu interesse intelectual pelo Brasil e o enorme respeito que tenho pela Academia Brasileira, pelo seu conhecimento e pela sua capacidade. Agora, que é um desafio? É. Mas é um desafio que eu acho que a Academia Brasileira consegue, com facilidade, entender, assimilar, divulgar e apontar o dedo onde está incorreto para ser corrigido. Esta era a propositura inicial, disruptiva, positivamente, espero, como sempre, e estou à vossa disposição para esclarecer o que vocês acham que deve ser esclarecido. Muito obrigado. Perfeito, professor. Inicialmente, eu quero agradecer, né, a sua apresentação, né? Aliás, é exatamente a sua apresentação que me permite aqui colocar umas 4 ou 5 dúvidas que eu queria, obviamente, pela sua grande experiência, escutá-lo. Não é? Eu vou tentar aqui refletir alguns dos problemas que o nosso grupo de pesquisa, através das várias lives, acompanhando vários juristas brasileiros, alguns problemas que nós estamos encontrando. E eu queria saber quais foram as soluções desses problemas, por exemplo, em Portugal. A questão primeira da convivência entre os sistemas. Então, aqui no Brasil, nós temos o IPI,
o ICMS e o ISS, desde a emenda 18 de 65, portanto já há mais de 50 anos, e esses impostos estão gerando, o IPI, ICMS e ISS estão gerando outros impostos. Então, a gente está fazendo surgir o IBS, em substituição ao ICMS e ao ISS, e estamos em substituição ao PIS e à COFINS, fazendo surgir a CBS. Nós vamos ficar com um período de transição, do ponto de vista do contribuinte, algo em torno de 10 anos, que tem a questão prescricional, pode ser mais. E vamos ficar em relação à questão federativa em uma transição de 50 anos, aproximadamente 50 anos. Então, por que essas transições são tão largas? Em grande medida, no que diz respeito ao contribuinte, em relação aos benefícios fiscais. Então, os benefícios fiscais que já foram concedidos, se entende que eles devem permanecer. Haveria uma espécie de direito adquirido a prazo certo, eventuais condições determinadas gerariam direito adquirido a benefícios fiscais. Os benefícios fiscais no Brasil atingem a órbita de quase bilhão. Então, o que fazer? Nós vamos ter dois sistemas convivendo no ponto de vista do contribuinte, cerca de 10 anos ou mais. Do ponto de vista do Estado, cerca de 50 anos. Então, o que fazer? Essa é a minha primeira pergunta, no que diz respeito à transição entre os sistemas. Esses prazos não são largos demais? 10, 50 anos? Em que medida é possível manter uma legislação tributária por tanto tempo? Quer dizer, esse é um primeiro problema que eu queria que falasse sobre ele. Uma outra questão, além da questão da transição e dos benefícios fiscais que existem no Brasil, na órbita dos bilhões, então note, quem recebe benefício fiscal não é toda a economia, não é a manicure, não é todo o setor de serviços. Digamos assim, é um determinado setor de serviços que tem força normal. Quando eu utilizo a palavra lobby, grupos de pressão, existem grupos de pressão que são positivos, outros não, mas são muito fortes, né? Uma segunda questão, esses mesmos grupos de pressão fazem com que nós tenhamos já várias alíquotas no que diz respeito a IBS, CBS, ou IVA. Então, nós não temos uma alíquota só. Nós temos setores da economia que não vão pagar IVA, setores da economia que vão pagar 30%, setores que vão pagar 60%, e isso gera um grande problema no Brasil. A figura da alíquota de referência. Quanto mais pessoas não pagam, maior a alíquota de referência para manter a carga tributária atual, porque essa emenda constitucional 132 diz que ela deve ser neutra, deve manter a carga tributária atual. E para manter a carga tributária atual, temos esse problema. Com vários setores conseguindo não pagar nada de IVA, né? Mais de 30 setores, a alíquota de referência sobe exatamente para aqueles setores que não têm condições de fazer lobby no Congresso Nacional. E mais, como o Brasil é uma federação, nós temos na nossa federação a União, os 26 estados mais o Distrito Federal, e cerca de 5.700 municípios, algo próximo disso. Então, cada município vai ter a possibilidade de estabelecer alíquotas próprias. Então, perceba também o problema que nós estamos enfrentando. Quer dizer, há uma alíquota de referência que o município pode utilizar, mas pode gerar uma guerra fiscal, porque alguns municípios podem, para atrair investimentos, estabelecerem alíquotas próprias, menores, possivelmente. E isso cria também uma certa assimetria, porque o Brasil é um país muito assimétrico. Como falou, o Brasil tem estados desenvolvidos, estados não desenvolvidos e municípios ainda mais. Municípios que não têm sequer arrecadação própria, né? E vivem de repasse. Exatamente. A gente tem cerca de 20% dos municípios com arrecadação própria, mas a maior parte dos municípios brasileiros vivem de repasse, de ICMS, que é um imposto que está encerrando, e de uma coisa chamada FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que são dois impostos federais, o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, e o IPI, que também está aí sendo extinto. Então, essa é a segunda questão que eu lhe coloco, professor, a questão da alíquota de referência. Com tantas alíquotas, a possibilidade de tantas alíquotas vem tornando a alíquota de referência para quem não tem lobby cada vez maior. Então, esse é um segundo ponto que eu lhe coloco. Um terceiro ponto
que eu também coloco sobre a reforma, professor, eu queria saber qual a saída em Portugal, como é que isso foi feito. É o seguinte, porque além do IBS e da CBS, o senhor citou o imposto seletivo. Note bem. Normalmente, imposto seletivo diz respeito à saúde e meio ambiente. Aqui no Brasil, o imposto seletivo está sendo mais amplo, por exemplo, com relação ao setor mineral. O José Pereira Neto está fazendo um trabalho no mestrado comigo exatamente sobre isso. Né? Não é fácil. Então, tem também a questão do setor mineral. E aí existem estados que produzem, por exemplo, Minas Gerais. Nós temos aqui uma palestra com um professor de Minas Gerais que fala exatamente sobre isso. Quer dizer, existem estados que têm interesses, existem, digamos, com relação ao mineral, que o imposto seletivo não exista, porque senão não se exporta imposto. Existem outros estados que dizem, opa, não é bem assim. Então, a questão do imposto seletivo sobre os minerais também. Note bem, a gente pode imaginar que vai terminar o IPI no Brasil, mas o IPI não vai terminar. Existe aqui a figura da Zona Franca de Manaus. Então, nós teremos a manutenção do IPI na Zona Franca de Manaus. E, pois bem, fizemos uma das nossas primeiras lives sobre esse tema com um professor da USP, o professor Paulo Aires, que eu acredito que o senhor conheça bem, né? Então, aí o professor Paulo Aires disse mais ou menos o seguinte, está gravado, né? Mas disse mais ou menos o seguinte, vou tentar ser o mais possível fiel ao que ele falou. Olha, nós tínhamos no Brasil a possibilidade de um Simplifica Já, pegar os tributos que existem, ICMS, por exemplo, porque para o ICMS a Constituição previa a possibilidade de uma lei complementar nacional. Então, por que não implementar o que já existe com a lei complementar nacional? Se o IBS e o CBS serão nacionais, não é? Por que a gente não poderia também pegar o sistema atual, que é problemático, cheio de dificuldades, cheio de causas na justiça, mas a justiça já decidiu sobre muitas delas. E aqui temos um tributarista, o Alemar Balieiro, que isso foi repetido por um outro grande tributarista, o Geraldo Ataliba, que dizia imposto bom é imposto antigo. Por quê? Porque o imposto antigo, a gente já tem muitos problemas, mas alguns desses vários problemas, porque, como falou, há uma litigiosidade muito grande no Brasil, tanto judicial quanto administrativa, mas alguns problemas já foram resolvidos. Quando a gente cria impostos novos, nós estamos também abrindo espaço para novos e novos problemas, não é? E, portanto, parte da academia se posicionou no sentido do simplifica já, pegar o sistema atual e tentar dar a ele uma simplificação. Outra parte não, disse que são tantos os problemas que existem no sistema atual, que valeria sim a pena tentar mudar este sistema. E essas mudanças começam, digamos assim, a serem discutidas no Congresso, porque até aqui, note bem, houve realmente, da Fundação Getúlio Vargas, lá de São Paulo, houve um anteprojeto que está bastante distinto, bastante diferente do que está posto aqui na Emenda Constitucional 132 e nessas propostas de leis complementares. E por que essa diferença? Porque é natural que dentro do executivo existam, digamos assim, perspectivas diferentes daquela de uma das academias nacionais, não é? E agora é que vai começar a discussão no legislativo, porque se já houve discussão no executivo para encaminhamento dessas propostas, essas discussões apenas começaram, porque o legislativo, o Congresso Nacional, vai debater e vai debater bastante esses projetos. Então, realmente a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E claro que o modelo, né, de IVA que existe fora do Brasil, né, merece toda a atenção. Mas lembrando, professor, eu pergunto ao senhor, desses 160 ou mais IVAs que existem pelo mundo, quantos deram certo e quantos não deram certo? Se o modelo é mais ou menos o mesmo, por que em alguns países funciona? Aqui se fala da Índia, por exemplo, por que em alguns países funciona, em outros países não funciona? Seria o problema do modelo ou seria o problema da sociedade na aplicação desse modelo? E aí eu perguntaria, porque eu sei que o senhor conhece muito mais essas aplicações do IVA do que eu, por que em alguns países isso está funcionando e em outros países isso não está funcionando? Lembrando que nos Estados Unidos não há o IVA, né? Então, professor, essas são basicamente, em resumo, digamos, as colocações que eu faço e na expectativa que
que o senhor me ajude nessas dúvidas que estão surgindo no nosso grupo de pesquisa, e certamente são questões que vão ser debatidas no mestrado, né, professor Raimundo, no doutorado, no próximo período. Se o senhor me permite, professor Hélio, eu queria claro. aduzir duas questões para explorar um pouquinho mais o nosso mestre Vasco Branco Guimarães. Eu vou sair um pouco mais desse plano, eu vou olhar algo que ele colocou no início da fala sobre o Brasil. Veja, ponto de partida que eu tomo, que acho que é uma diferença para o resto do mundo, do Ocidente, é que nós, no Brasil, não paramos de fazer Constituição. Nós vivemos um processo de constitucionalização permanente. Para que eu quero... Onde é que eu chego com isso? Antes da emenda 132, 58% do conteúdo emendado é sobre matéria tributária. Só isso me chama a atenção. Por que será? Pergunta, né? Por que será que a Constituição foi emendada e dos 100%, né, 58% tem a ver com tributação e finanças? Deve ter uma explicação boa. Não é sobre direitos fundamentais, né, coisa nenhuma, é só sobre isso. Então, tem um dado que é importante. Aí vem uma segunda questão. Eu desconfio que, quando a gente fala de reforma, tem que responder, no mínimo, 4 perguntas. A primeira, reformar o quê? A segunda, para quê? A terceira, modo de fazer, o como, e a terceira, para quem. Essas questões têm que ser... E aí eu olho para cá, para o Brasil, não estou olhando para o resto do mundo, né? E tem um dado. Eu estava olhando, é só olhar aqui. A emenda foi aprovada em segunda votação por 365 contra 118. Esse é um dado interessante, professor Vasco, que o senhor conhece bem aqui o Brasil. Aí a gente tem aqui, só da letra B, eu tenho a bancada da Bíblia, eu tenho a bancada da bala, eu tenho a bancada do boi, do agro. Mas tem outras, né? Tem outras. E eu concordo com o que foi dito um pouco pelo professor Hélio, quando a discussão da reforma vai começar agora, nas leis complementares, que ela reflete os impasses de não ter sido fixado na Constituição, de forma genérica, uma tentação nossa. Então, esse é um lado. Por fim, eu creio que quando... Não, é interessante olhar essa votação, porque a gente vai olhar no cenário da política, não, as pessoas, por mais conflito que tenham, a grande maioria benzeu. Esse placar, para mim, é 360 contra 118. A maioria, bastante, benzeu o projeto. Ele é bom. Aí a minha pergunta é para quem? Para quem que ele é bom? Não? Ele vai fazer o quê? Não? Ele atinge, de que maneira ele vai fazer? E concluo chamando a atenção para o seguinte. Olha só. A minha preocupação só é esta, a questão concreta. É o chamado comitê gestor. Veja, nós temos uma experiência de um comitê gestor bem pequeno, que é o do comitê gestor do simples, do super simples ou do super complicado. Não é? Esse comitê gestor, quem está por lá? Receita Federal, Secretaria de Fazenda de Estado e Secretaria de Finanças dos municípios. Veja, esses impostos, a tradição nossa era de que os governadores eram os donos disso aí, dos 27. E que os prefeitos, 5.570, não sei o que lá, eram donos dos seus ISS. Mas agora eu tenho um danado de um comitê gestor. Neste cenário, quem serão os 27? Eu estou calado, 26 estados e o DF. E os municípios, como serão representados? Os 27. Não? Só para dar um dado e encerro, professor, com um número aqui que, para mim, me chama a atenção sobre o Brasil, a diversidade, essa questão que o senhor conhece. Veja, quando nós olhamos o Brasil, nós temos cerca de 5.570 municípios. O Sul tem 191. O Sudeste tem 1.668. Só aqui são 2.000, quase 2.900, quase 3.000 municípios. Estão onde está o núcleo do poder, Sul-Sudeste, né? E da economia. Quando a gente olha para o Centro-Oeste, ele tem 467 municípios. O Norte tem 450. Olha aí.
Como é que vai ser essa distribuição, esse jogo do poder e dos interesses dessas bases econômicas? Essa é uma questão que me preocupa profundamente, e o debate aqui até agora no Brasil tem sido muito por alto. Obrigado. Professor, obrigado, professor Raimundo. E, professor Vasco, para perceber como o nosso grupo de pesquisa ele está interessado em aprender, em debater, nós temos aqui também o Antônio, que é um dos representantes, Antônio Coforado, Do que é debate. exatamente, um dos responsáveis pela confecção dessas propostas de leis complementares. Antônio pediu a palavra, não foi, Antônio? Boa tarde Boa a tarde. todos. Eu tomo a permissão de não abrir a câmera, desculpem, porque eu estou com conjuntivite e estou com os olhos inflamados aqui. Mas, enfim, muito rico o debate, todos de parabéns, brilhante exposição, doutor Vasco, e fico muito feliz de estar podendo participar e ouvi-los. Gostaria só de traçar rápidas considerações. O doutor Hélio Porém fez uma indagação muito importante com relação a esse prazo tão grande de transição, né? Que são, na verdade, não serão 50 anos, até mais, vai até 2096. Certamente não estaremos vivos até lá. Talvez Raimundo Juliano, sim, que Raimundo Juliano realmente ele tem uma resistência fora do comum. A quantidade de aulas que ele ministra pelo Brasil afora, ele é incansável. Mas, enfim, por que esse prazo tão longo? Porque a dificuldade de se fazer uma reforma tributária no Brasil é muito grande. O professor Paulo Barros Carvalho nunca acreditou que houvesse uma alteração na nossa Constituição para unificar os tributos sobre consumo, porque ele sempre dizia: a União querendo aumentar a arrecadação, municípios querendo aumentar a arrecadação, estados também querendo aumentar, e o contribuinte querendo pagar menos. Como é que vai se fazer uma reforma tributária? Nessa reforma, existe uma premissa, que é a manutenção da arrecadação. Os estados vinham perdendo a arrecadação em face da economia digital e dos novos modelos de comportamento, inclusive, né? O tecido social vai alterando, as pessoas não compram mais bicicleta, elas pegam a bicicleta e usam e pagam alguma coisa, então não tem incidência de ICMS sobre a utilização da bicicleta. Enfim, os estados vinham perdendo a arrecadação, inclusive por conta da economia digital, o streaming, enfim. E os estados estavam realmente imbuídos no propósito de fazer uma reforma tributária, mas tinham dois problemas. Essa reforma tributária, ela tem uma mudança radical, que toda a arrecadação vai para o destino. E como vai para o destino, estados que são mais ricos, são mais industriais, como São Paulo, como os estados do Sudeste, eles iriam perder a arrecadação. Porque atualmente, nas operações interestaduais, no ICMS, eles ficam com uma fatia, uma parte do bolo. Fica uma parte para o estado de origem e uma parte para o estado de destino. E com a reforma tributária, com o IVA e o IBS, CBS, todo o imposto vai para onde vai ser realizada a operação final para o consumidor. Como todo o imposto vai para o consumidor, tanto da CBS tanto da contribuição da CBS como do IBS, o imposto do IBS, então esses estados iriam perder a arrecadação. Então, existiram duas premissas, digamos assim, dois requisitos para os estados embarcarem nessa reforma tributária. A primeira foi essa, que houvesse um período de transição longo, federativo, para manter a arrecadação por mais 50, até 2077, inicialmente, e depois ainda se prorrogou com seguro-receita para até 2096. O grande questionamento é se os fiscos serão incentivados a continuarem fiscalizando, autuando e cobrando tributos, já que vai ser mantida a arrecadação. Então, há uma discussão muito grande em razão dessa possibilidade do efeito carona. Ou seja, já que eu não vou manter a minha arrecadação, para que eu vou investir na fiscalização, contratar novos auditores, procuradores, enfim, tem essa discussão. A outra questão também com relação à transição não federativa, mas a transição para os contribuintes. Só a partir de 2033 que o ICMS será extinto, né? Vai ser 2077, já a CBS plenamente, né, vai substituir os tributos, né, federais, exceção do IPI, o doutor Hélio Oren já explicou, tem uma fábrica, por exemplo, em Pernambuco, que fabrica motos, motocicleta.
existe também fabricação de motocicleta na Zona Franca de Manaus. Então, enquanto perdurar a Zona Franca de Manaus, vão continuar cobrando o IPI. Mas aí o IOF sobre seguros, o restante do IPI, que é cerca de 95% do IPI, também vai ser extinto a partir de 2077, PIS e COFINS. PIS e COFINS tem gerado muita discussão, tem dado mais prejuízo do que receita para a União ultimamente. Então, para a União, vai se livrar de uma bomba que o PIS e COFINS atualmente, que os contribuintes estão conseguindo ganhar na justiça muitas ações, enfim. E o ICMS vai acabar paulatinamente, sendo que o ICMS existem quase todas as empresas industriais têm benefícios fiscais no Brasil. Uma padaria em Pernambuco tem benefício fiscal. Então, o que é que vai acontecer? Se acabasse de imediato o ICMS, essas empresas que têm benefícios fiscais com prazo certo até 2032, por conta da Lei Complementar 160 de 2017, essas empresas teriam um prejuízo, sendo que é prazo certo e não oneroso. Então, eles iriam entrar na justiça e iam ganhar o direito de continuar tendo um incentivo fiscal. E aí, por conta disso, por conta desse incentivo fiscal do ICMS, aí o ICMS não será extinto de imediato, vai ser paulatinamente, porque a partir de 2033, efetivamente, as empresas já iriam perder o benefício por conta da Lei Complementar 160. Então, houve esse acordo para que haja um fundo de compensação de benefícios fiscais. O professor Fernando Scaff até publicou um artigo interessante que tem algumas pegadinhas nesse fundo de compensação, porque não querem considerar a onerosidade, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes, porque eu acho que já estou me estendendo demais. Mas a partir do momento que o ICMS só vai ser reduzido só 10% em 2029, 20% em 2030, 30% em 31 e 40% em 32, vejam que ainda 60% em 32 ainda vai continuar cobrando ICMS para as empresas manterem os benefícios fiscais. E esse percentual que vai ser extinto do ICMS, que vai ser substituído do IBS nessa transição, aí a União é que vai bancar, porque os estados não concordaram em pagar essa conta. Então, por conta desse fundo de compensação de benefícios fiscais, os estados aceitaram essa reforma tributária. E mesmo assim, para não ficar um valor tão alto, teve que fazer essa transição aos poucos. E, por último, para finalizar, um outro motivo que os estados aceitaram essa reforma tributária foi a devolução do ICMS acumulado. O ICMS que as empresas têm acumulado nas suas escritas somam trilhões. E aí eles vão restituir como? Durante 20 anos, após 2033, que está previsto na emenda constitucional, essa restituição aos poucos. Então, essa compensação vai ser feita aos poucos, a partir de 2033, durante 20 anos. Então, por conta disso, os estados, por exemplo, São Paulo não aceitaria ter que devolver o ICMS acumulado, que as empresas têm o direito, está na escrita, elas adquiriram, pagaram, foi pago o imposto na operação anterior, está aquele imposto lá registrado na escrita, mas ele não consegue absorver, porque o ICMS tem muitas distorções, muito imposto cobrado antecipadamente, substituição tributária, enfim. Por conta disso, muitas empresas acumulam crédito, eles não conseguem pagar, eles pagam menos do que eles pagam na antecipada, eles pagam menos do que eles pagam na saída da mercadoria, que deveria ser pago só na saída. Mas aí, como eles pagam muito antecipadamente, eles acumulam esses créditos, e aí esses créditos vão ser devolvidos em longos 20 anos a partir da extinção do ICMS. Então, nessas condições, os estados aceitaram essa reforma tributária. Estou falando só dos estados porque eu represento a Concefaz nos 2 GTs da reforma tributária. Mesmo assim, os estados já estão tentando manter a substituição tributária. Agora, realmente, o professor Raimundo colocou coisas muito interessantes, o professor Vasco também, e existem muitos questionamentos. Esse comitê gestor é um questionamento muito grande, o professor Raimundo tem essa preocupação, mas só lembrando que o comitê gestor ele vai administrar o IBS. Então, a Receita Federal ela não participa do comitê gestor. Só os estados e os municípios que precisam, inclusive, do comitê gestor para direcionar a arrecadação para a operação de destino. Porque, por exemplo, a operação no início da cadeia econômica sai do produtor, da indústria. Aí já vai ser cobrado o IVA, nesse momento, o IBS. E para onde vai essa arrecadação? Só vai se saber para onde vai essa arrecadação
depois de terminado toda a cadeia econômica que for vendido para o consumidor final. Quando o consumidor final quando houver essa operação, aí vai se saber qual é o ente federativo que vai receber, o estado e o município que vai receber o IBS. Por isso que tem que ter o comitê gestor, ele é necessário, porque ele vai reter essa arrecadação e vai destinar para esses entes, os estados e municípios, onde houver essa operação final. Por isso, da importância do comitê gestor, sem ele não tem condições de existir o IBS e a CBS nessa distribuição, né, digamos assim, nessa previsão, não do PEC 45, foi da PEC 110, que a PEC 45 era um IVA só, a PEC 110 que distribuiu em 2 IVAs. Mas muito obrigado e parabéns pelo evento. Então, obrigado, Antônio. Professor Vasco, veja bem, a gente fica, digamos assim, tem uma enorme satisfação de escutar uma pessoa que conhece tanto do sistema, do IVA, porque realmente são dúvidas que nós estamos aqui tendo e certamente a participação do senhor é muito significativa para que a gente comece continue a estudar, a pesquisar sobre o tema e, claro, pedindo todas as fontes que o senhor puder nos ajudar. Muito obrigado, professor. O senhor com a palavra. Muito bem, muito obrigado pelos contributos que foram dados. Nenhuma reforma tributária tem vida simples. Não existe isso na história. Pelo contrário, na história, houve reformas tributárias que levaram à deposição dos governantes por revolução. Tem mais governos demitidos por imposto que por sucessão hereditária ou invasão dos países. A história do imposto está intimamente ligada à história das sociedades. Não tem como você fugir a isso. Muito bem. Então, existe algum exemplo de um país que demore 30 anos a fazer transição? Não existe. É o primeiro. Mas por quê? Qual é a razão? A razão, o António Alcoforado já elucidou. É que tem que pagar a dívida que foi criada nas isenções dadas no sistema ICMS e que os seus destinatários têm o legítimo direito de ser ressarcidos, a gozar delas. Então, o Brasil não pode ser vítima de ser correto, de respeitar a transição legislativa e os direitos adquiridos pelos agentes económicos que legitimamente solicitaram e receberam. Eu vou chamar a isso um custo do passado. Faz de conta, a herança colonial, eu vou chamar a herança ICMS. Mas não tem problema não, porque na extrapolação da receita, o CBS e ICMS, na passagem IBS-CBS, vai ter receita suficiente para atender à necessidade econômica e ainda assim fazer um fundo para pagar o que ficou para trás. Certo? Muito bem. Questão importante. Tem neste momento gente fazendo crédito em ICMS para depois cobrar do IBS a seguir, certo? E está fazendo isso comprando fatura, ficcionando serviço, ficcionando compra de mercadoria que não existe, nem nunca existiu. Fraude. Como é que você consegue obstar a isso? Bom, eu acho que está todo mundo muito preocupado com os fiscais. Os fiscais já deviam estar na rua controlando as operações materialmente, na prática. Muito bem, o senhor diz que comprou esta mercadoria. Onde é que ela está? Onde é que a colocou? Como é que é? Contratou serviço. Perfeito. Me mostra o serviço. Qual é a utilidade objetiva desse serviço? Hélio, sem seriedade não é possível, cara. E é efetivo. Por que é que eu acho que o Brasil fará a reforma IBS-CBS sem grande problema? Porque todos os tipos de fraude que existem em IVA no mundo, o Brasil já conhece com o ICMS e o SSS, já conhece. A nota fiscal, fatura furada, tudo isso é fraude IVA. Vocês já conhecem. Agora, tem que ir para o terreno e começar a distinguir o bom contribuinte do mau contribuinte. O cara que quer aproveitar da reforma tributária e o cara que está tentando cumprir com o seu legítimo direito a ser reembolsado. Isso implica mais fiscalização, mais formação dos fiscais. Não basta ser fiscal, você tem que ter formação para ir atrás. Tem que ter ferramenta informática e tem que saber explicar. Você não vai reprimir, você vai explicar. Vai dizer, cara, isso não pode dividir, isso está mal, corta, corrige, por favor.
e etc. Porque sem isso não há... Muito bem. Segunda questão. Não sei se... Segunda questão. Quem são os beneficiários da reforma tributária? Eu não sei se estão a fazer uma pergunta. Se estão... Acho que está vendo eco, né, professor? Acho que é eco. Mas não é meu, não. Não é meu. Eu vou pedir Não é. para as pessoas para desligarem, eu também, claro, vou desligar o microfone para evitar a questão do eco quando o professor Vasco Branco fala. Continuando. Os beneficiários da reforma. Vamos falar a dois níveis. O nível atual. Quem são os beneficiários? Os que conseguiram do governador isenção tributária. Tem um racional econômico nessas isenções? A maior parte das vezes não tem um racional econômico. É por simpatia pessoal, é por simpatia partidária, é por vontade de fazer justiça, é por vontade de beneficiar uma empresa em detrimento de outra. O Brasil, infelizmente, tem estados onde empresas no mesmo setor, uma tem benefício, a outra não tem benefício. Aí se chama violação das normas da concorrência, que é um setor onde o Brasil é muito forte e que faz boa instrução de violação da concorrência, mas tem exceção fiscal. E então, esse tem que ser, é o custo do passado, vou chamar também herança do passado, tem que ser resolvido, está certo? Protegendo o direito adquirido, sendo corretos para com quem beneficiou legitimamente dos benefícios. Já as alíquotas é um problema que, por exemplo, a Europa tem 27 estados, ou 28, e cada um tem sua alíquota. E o IVA funciona bem, não funciona mal, não. Ninguém se preocupa com isso. Como é que funciona? Quando você faz a venda intracomunitária, você vai com a alíquota zero. Quando chega no território do espaço, suporta a alíquota do próprio país. E está tudo do próprio país, aí seria do próprio Estado. Então, o sistema funciona. Os Estados produtores são prejudicados? Bom, reparem, os Estados produtores, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, em certa medida, o Recife menos, mas apesar de tudo já melhor do que teve no passado, objetivamente, quais são os que têm maior nível de serviços não tributados? São os mesmos estados. São Paulo tem o maior nível de consumo de serviços, não é do Brasil, é até mais que muitos estados europeus. E quanto é que isso paga de ISS ou de ICMI ou de IVA? Zero. Zero. Não está na pauta, não está no rol do ISS e não tem ICMS. Então, vai passar a estar. Então, essa transição significa que o agente econômico, que tem uma margem de lucro absolutamente disforme, exagerada, tem que acomodar o imposto dentro da sua margem de lucro para se manter competitivo, e o Estado vai buscar a receita que necessita para depois, através do fundo de distribuição, que o Hélio muito bem referiu, passar para o município e para a população em geral. É isso que vai ter que acontecer, porque é isso que a economia exige. E nós temos que começar a pensar nessa coisa chamada economia do Brasil. E a economia do Brasil só existe se não estiver aperreada, distorcida, destruída por um sistema tributário que, infelizmente, faz isso ao setor produtivo. Atenção, produtivo, serviços e produção material de bens, certo? Toda a riqueza de serviços está em 200 e tal municípios que cobram ISS. Hoje é um pouquinho mais, mas significativo, são cerca de 200. Tem 5.600 e alguma coisa. Então, e no resto? Paraíso fiscal. Paraíso fiscal total. Ausência total de tributação sobre serviço. São mais felizes esses municípios? Não, não são. Têm melhor distribuição de serviços? Não, não têm. São os que têm ISS que têm melhor distribuição de serviços, dentro dos quais São Paulo, que é a segunda maior receita pública do Brasil. Por quê? Porque tem muita classe média, porque tem muita convivência. Hélio,
A Economia riqueza vai... digital, professor. Veja bem, Perdão? nós temos aqui uns alunos de uma coisa chamada PIBIC, que estão aqui me pedindo para que o senhor fale um pouco, já que o senhor está tratando a questão do IVA sobre serviços, que fale um pouco sobre o IVA na economia digital. Estão escrevendo aqui para mim e eu faço esse parênteses Eu também. vou lá, eu vou lá. Vamos ver. Na economia digital também já tem diretiva própria. Por quê? Porque é evidente que o agente económico foge para o digital para fugir ao imposto e acaba não declarando. Então, passou a ser obrigatório o recenseamento, a verificação alfândega na aduaneira, não é? Por outro lado, e por outro lado, passou a ser obrigatória a cobrança, seja da fronteira, seja do IVA, certo? Em termos de venda digital. E faz todo sentido. Porque o que está acontecendo é que as empresas que vendem bens desmaterializados estão conseguindo criar núcleos de acumulação em jurisdições interessantes que depois exportam para os países de origem, Estados Unidos, Japão, o que seja. Ora bem, já há resposta internacional para isso. OCDE e norma europeia. Portanto, essa parte não me preocupa tanto, não. A mim sabe o que é que me preocupa? A mim me preocupa que, vou dizer para você o que é que me preocupa. A mim me preocupa que se diga que injustiça que é tributar o cabeleireiro ou tributar o pequeno empresário. E eu pergunto o seguinte, nossas mulheres irem no cabeleireiro no Brasil, se for um cabeleireiro bom, pagam metade do salário mínimo nacional de cada vez que lá vão. E estão pagando bem porque são regulares, certo? Esta é a realidade. E tem o ISS mínimo sobre essa realidade aí, certo? O que é que está mal? O cabeleireiro ou o salário mínimo? O salário mínimo está mal. O salário mínimo é que está baixo, está certo? Então é preciso você aproximar, valorizar o fator trabalho, o fator de produção, criando riqueza econômica. E você consegue isso sem redistribuição dos impostos que não chegam sequer para pagar a folha salarial dos funcionários? Olha, você não consegue, não. Então, tem que se reaprender. Tem que se reaprender a ligação entre a tributação e a economia. Entre a redistribuição pública, a prestação de serviços públicos, criando riqueza, eliminando as bolsas de pobreza e o fator de receita tributária. E você não consegue fazer isso sem fazer uma base tributária onde todo o serviço e toda a produção, e já agora toda a economia digital, estão recenseadas. Se pagam, se não pagam, depois a fiscalização vai atrás, certo? Mas tem que estar na base tributária. Porque se você fizer isso, você vai diminuir as alíquotas sobre os bens, vai diminuir sobre a folha salarial e você vai redistribuir. E no caso das classes desfavorecidas, com o kickback, que é a expressão inglesa, com o retorno, a devolução do IVA nos produtos necessários a quem tenha renda abaixo do mínimo, você consegue fazer justiça social direta por via do reembolso do imposto, Hélio. E nenhum outro país tem isso aí. Vocês já estão fazendo isso no Rio Grande do Sul e isso está proposto como norma. Então, o pobre no Brasil vai receber na sua conta bancária o IVA que pagou. Não vai poder dizer que está sendo discriminado ou que o imposto é regressivo. Isso está proposto e é corretíssimo, porque faz no circuito econômico o aumento, a compensação da inexistência de rendimento para as classes mais desfavorecidas. Então, quem beneficia com a reforma? Todo mundo. Ninguém perde, todo mundo ganha. E você pergunta, qual é esse segredo aí? É simples. É porque existe uma enorme massa de riqueza que não está pagando nada, Hélio. Zero. Zero. E você diz assim, mas os serviços são muito mais baratos, Vasco. Não, não são. A nível de salário, o Brasil está ao nível do que se paga nos Estados Unidos ou na Europa. É mentira. O valor é valor europeu ou norte-americano. Para salário brasileiro. O que é que está errado? Quem está pagando? Classe média. Está pagando demais. Tem que baixar o preço ou tem que acomodar o imposto no preço que está fazendo. Não vejo outra hipótese. Você pergunta, onde é que isso aconteceu? Aconteceu em Portugal, aconteceu em outros países. O agente econômico correto, o empresário diz assim, espera aí, onde é que está a minha margem de competitividade? Qual é o preço que eu tenho que produzir com o imposto, mas que repercute no final, para ser competitivo? E a partir daí refez a forma de fazer os preços. Agora, se você está sobre um sistema ICM, que na prática você trata como se fosse em cascata e vai subindo o preço cada vez que incide o ICM. Para quê? Para não perder. E no final quem paga tudo isso é a classe média e o pobre. Hélio, está errado. Peço desculpa, está errado.
E quando uma coisa está errada, você tem que assumir que está errada tributariamente e mudar. Acho eu. Se pode. Se pode. Bom, então, os impostos seletivos. Os impostos seletivos são uma grande invenção dos tributaristas e tem uma característica que não está sendo respeitada no Brasil uma vez mais. Qual é a característica? É que os bens dos impostos seletivos na Europa, álcool, tabaco, combustível, coisas que têm custo de produção baixo e grande valor de venda e grande procura. Se tiver um custo tributário, isto é uma receita direta, que na primeira fase é logo encaixada, e depois tem um IVA normal por aí fora até chegar no consumidor final, correto? E é uma fonte de receita limpa que efetivamente visa condicionar consumos de álcool, que são considerados perniciosos, ou consumos de tabaco, que são... Entende? Tem um fator extra-fiscal. Isso é uma fonte, como digo, facilmente documentável. Valor de produção vezes imposto seletivo, resultado. Está falhando, vamos ver onde é que está falhando. Então, a fiscalização tem sua tarefa simplificada. E isso significa, objetivamente, receita limpa que entra diretamente na primeira fase de produção. O António Alcoforado me disse uma coisa que me perturbou, porque se o Brasil está à espera de chegar no destinatário para tributar, é o único país do mundo que vai fazer isso assim. Não existe nenhum outro país do mundo que faça isso. Como é que todos os países dos 160 fazem? E por isso estão felizes. Só dizer para você, regressões na reforma IVA, houve uma no mundo, penso eu, mas por falta de organização da administração tributária, não foi pelo sistema, não. Recuou e depois voltou, certo? Em geral, houve aumento de receita, melhor redistribuição e, já agora, maior satisfação do contribuinte. Porque hoje, quando você vai comprar não tem como explicar a um contribuinte qual é a carga fiscal de uma garrafa d'água. Se tiver IVA, fica na fatura. X mais IVA, você sabe que aquela é a carga. E como é que sabe de certeza que é aquela carga? Porque foi a única que foi mantida ao longo de todo o processo da cadeia. Certo? E, portanto, aquele é o verdadeiro. O que é que fez o empresário? Chegou mês a mês, ou de 3 em 3 meses, de acordo com o período, faz a conta. Quanto paguei de IVA? Quanto recebi de IVA? Encontra as contas, certo? Se tem crédito, envia para o Estado. Se não tem, espera. Fica à espera da próxima venda para corrigir o IVA que suportou, sabendo que no final não terá IVA suportado. E isto funciona dando receita regular ao Estado, mensalmente ou trimestralmente, por um lado, e por outro lado, não atrapalha a vida do agente económico, que não tem que inventar dinheiro para pagar imposto de algo que ainda não recebeu. Ele suportou nos insumos e assim que tem o crédito, ele elimina. E elimina por conta corrente demonstrada, no caso europeu português, auditável pelo auditor diz: a conta IVA, por favor. E olha para a conta e verifica. Ok, tudo bem, correto, corresponde ao que está declarado, muito obrigado, adeus. Ou então, não corresponde. Me explique este movimento, aquele movimento. O contabilista vai verificar, explica, se está correto, encerrou a inspeção. O inspetor não saiu do seu ofício dentro da administração tributária e o contabilista não saiu do seu escritório. E o empresário nem sequer é incomodado. Ele se limita a comunicar. É essa a administração que interessa, é essa aquilo que os contribuintes e quem faz riqueza quer. Você, como empresário, quer ser incomodado sabendo que estão a controlar a conta A, a conta B? Isso é um problema do contador, o contador que resolva. Correto ou incorreto, Euro? Correto ou incorreto? Estou perguntando sua opinião. Quanto mais simples, eu acho que quanto mais simples for um imposto, melhor. O problema é que as obrigações tributárias acessórias no Brasil, elas custam muito caro. Então, se a gente conseguisse um sistema que realmente fosse simples, não há dúvida que todos, na minha opinião, que todos ganharíamos, não é? O problema que me parece é que a questão da simplificação, que é fundamental no IVA, talvez até a neutralidade, parece que está sofrendo grandes dificuldades dentro da nossa economia, pelo fato de nós termos tantas alíquotas diferentes, né? Nós temos mais de 30 setores, não acha não, professor? Por favor, não, então. Não. Vou dizer por que eu acho que não. Repare, quando um setor está fora do sistema, não pode deduzir IVA, será contribuinte final, será consumidor final. Então, você tem uma exoneração, isenção. O que é que isso significa?
todos os insumos que ele vai adquirir, ele suporta o IVA e não tem direito a deduzir o IVA. É custo. O cara ele acha que está sendo beneficiado, mas ele está sendo prejudicado, está a auto-prejudicar-se. Porquê? Porque os bens deste cara vão ser mais caros do que aquele que tem a possibilidade de deduzir. Porque ele vai ter que pegar no custo IVA dos insumos e vai ter que o pôr no preço do bem. E não tem como recuperar IVA nenhum. Ele é consumidor final. E isso acontece também. A alíquota, professor, está em torno de 27%. Em Portugal, quer dizer, a alíquota de referência está se discutindo em torno de 27,5%. Em Portugal, qual é a alíquota de referência do IVA, professor? É 23. A normal são 23. Mas, por exemplo, lhe dou um exemplo. Na Suécia são 25. Na Finlândia, 27%. Os finlandeses estão pior que os portugueses? Não estão, Helio. Não estão. A alíquota é uma coisa que você, no processo produtivo, você ajusta depois, aquele custo lá, que não existe, no fundo, você ajusta no preço final, tentando o quê? Que o seu produto se mantenha competitivo para você vender. Isso é um problema do empresário, é um problema dos economistas, do gestor. Não é um problema... Planos de saúde. Eu vou dar 2 exemplos. Como é que estão os planos de saúde em Portugal? Eu queria saber como é que isso está funcionando. E uma outra questão, a questão das locações. Pagamento de IVA sobre valor de locação. Como é que isso funciona em Portugal, professor? Muito bem. Portugal fez uma isenção para as locações na seguinte lógica. Se você paga imposto sobre fundiário, você, em princípio, não tem IVA. Mas existem empresas que se dedicam a fazer locação industrial ou empresarial que podem derrogar essa isenção. E requerem a administração tributária e dizem, eu quero pagar IVA. Atenda-se, quero colocar IVA na minha fatura. Isso significa o quê? Que todos os custos que ele tem com manutenção, compra de peças, substituição, eletricidade, seguros, tudo, ele vai poder deduzir o IVA. E ele prefere isso, claro, porque não tem custo IVA. Ele limita-se a dar um serviço por um valor e o IVA é uma coisa que está à parte. A empresa que recebe a fatura com IVA reproduz esse IVA nos bens que vende. O circuito económico se mantém isónomo, neutral. Direito a renunciar ao IVA ou à isenção. É verdade em várias situações, os médicos, por exemplo, podem renunciar, os arrendamentos podem renunciar, há uma série de situações em que é possível. E você sabe o que é que os empresários fazem sempre que podem renunciam? Sabe porquê? Porque é muito melhor para eles, cara. Não tem nem ponta. Então, a ideia de que eu estar isento é bom, no IVA é o contrário. Lembra que eu disse que você tem que botar o... É o contrário. O bom em IVA é você estar como sujeito passivo, inscrito, com direito a deduzir. Porque aí será zero. Sempre será zero. Exceto se você vender a situação isenta ou se vender a um simples nacional, aí não. Aí já não consegue repercutir. Por quê? Porque o cara não tem IVA ou não tem IBS. Me segue? E aí será ele a suportar esse imposto. É assim, é a vida. O circuito interrompeu, deixou de deduzir, tem um valor no preço final que é repercutível. Mas o que está para trás, ele pode efetivamente, enfim, não suportar e do IVA. Você tem isenção, você tem dedução até ao momento em que você é consumidor final ou, em alternativa, você vendeu um isento e que não esteja inscrito em IVA. E sabe porquê? Porque esse dinheiro que ele recebeu, o último, não lhe pertence a ele, não. Pertence ao Estado. Porque o Estado deu dedução lá desde o início. Ele foi sempre deduzindo. Então, o dinheiro que ele tem não lhe pertence. Pertence ao terceiro, que lhe pagou, e que ele vai entregar ao Estado. Mas também, as operações que ele tem são possíveis. Siga isso, Hélio. O IVA é uma ideia inteligente, é uma ideia que os economistas percebem, é uma ideia que os contadores percebem e gostam, e já agora dá receita como nenhum outro imposto. Sabe porquê? Não tem como fugir. Até é muito mais difícil você fugir. E a verdadeira economia surge. Vamos ter surpresas muito agradáveis para o PIB brasileiro e muito agradáveis para os brasileiros em geral, por conta dos compromissos da reforma tributária, e ninguém me pagou para defender a reforma tributária, e terá com certeza coisas menos corretas, não é a mim de agora enunciar, mas há uma coisa que eu posso garantir para você. Você começa com 27,5 por causa da situação atual. Quando você incorporar os serviços, você vai ter que baixar. Sabe porquê? Porque tem
80% da riqueza do Brasil que paga zero, Hélio. Zero. Zero mesmo. Não é zero ficcionado, é zero mesmo. Ora, num sistema tributário onde 80% da riqueza paga coisa nenhuma, me diga que milagre você, como teórico, ou eu, já agora, ou os fazendários conseguem fazer. Diga-me, qual é o milagre? Como é que é possível você gerir um sistema que pura e simplesmente olha para a riqueza e diz: aí não, isso eu não quero, não. Não me interessa. Todo mundo que cobra, mas eu não. Eu acho que não interessa. Está vendo, Hélio? Não é possível. E, portanto, é isso que nós temos que ter presente. E já em relação ao comitê gestor, muita coisa se dirá. A Europa tem um comitê IVA que é feito de técnicos de grande reputação. Sempre que há uma alteração no modelo IVA, que é um modelo europeu, em diretiva europeia, eles têm que dar o seu acordo. E sabe uma coisa, Hélio? Quando a França quis mudar o IVA da restauração de 22,5% para 6%, houve unanimidades. Toda a gente disse, é impossível. Não, houve. Sabe porquê? Porque toda a gente ajustou o que tinha para ajustar, se recompuseram as isenções, e aí está. A restauração baixou para 6%, então a francesa estava na fronteira com a Bélgica, e ao restaurante francês na Bélgica, onde você pagava 6%, mas não em França, onde pagava 22,5%. Se uma refeição custava 200 euros, veja a diferença que isso fazia na sua bolsa. Está-me seguindo? Então, isso também é verdade para a relação entre os Estados. Nós vamos baixar as alíquotas todas, todo mundo vem para aqui. Mentira, não vai vir. Porque você não faz investimento por causa da alíquota, você, no IVA, porque não vale a pena. Você faz em função dos acessos aos portos de exportação, ao valor do mercado, ao valor dos consumidores, ao montante dos consumidores. É isso que determina um empresário. Um empresário que muda a sua estratégia de coisa por causa de coisa IVA, vai-me perdoar, não foi devidamente instruído, não lhe explicaram como funcionava o IVA e, portanto, é também, ou tem que ser beneficiário daquilo que eu chamo o direito ao saber. Nós, os académicos, temos o dever de divulgar o saber. E as pessoas, mesmo não sabendo, têm direito a saber. E esse direito a saber, elas deviam afirmá-lo de forma mais veemente do que aquilo que, infelizmente, muitas vezes se faz. Vocês me desculpam, mas eu estou ficando sem horário e tenho um compromisso aqui a seguir. Eu não quero cortar aqui a nossa boa conversa, mas Como última pergunta, professor, como última pergunta, o Antônio Alcoforado está participando dessas discussões no Legislativo Nacional, ele pediu a palavra. Então, para nós encerrarmos com, pode ser assim, professor? Com o Antônio. Sim. Por favor, Antônio. Como não? Eu gostaria só de aproveitar essa excelente palestra e fazer algumas indagações ao professor. Primeiro, nós temos no Brasil realmente essa perspectiva de um IVA, o IVA maior do mundo, né, 26,5%, mas temos só de ICMS uma carga tributária e a alíquota por dentro ela é de 20,5% em Pernambuco, por exemplo, que corresponde a cerca de 25,7% por fora. Então, a alíquota do IVA dual, né, brasileiro vai ser por fora. Então, na verdade, a alíquota da tributação sobre o consumo, não dos serviços, mas de mercadorias, já é maior do que os 26,5% que é prometido. Então, nós temos, juntando PIS, COFINS, IPI e ICMS, uma tributação, uma carga tributária maior. Mas aí a minha pergunta, porque nós temos no Brasil uma tributação sobre o patrimônio muito pequena em relação aos países mais desenvolvidos. O Reino Unido, por exemplo, os Estados Unidos, cerca de 12%. No Brasil é 6%. A tributação sobre no caso da herança, no Brasil é muito pequena, né, de 2% a 8%. A média nacional é em torno de 3%, enquanto nos países desenvolvidos, a tributação sobre a herança é muito maior, né? Inclusive, as grandes heranças chegam a atingir 60%, 40%. O que é que o senhor acha sobre isso? Porque toda a discussão que a carga tributária é muito alta no Brasil, na tributação sobre o consumo, mas a gente tem que levar em consideração que para diminuir a carga tributária, teria que diminuir o custo necessariamente, né? As despesas. No Brasil não se discute diminuição de despesa, mas pelo menos poderia aumentar a carga tributária no patrimônio e na renda, que também é muito baixa em relação aos países da OCDE, a tributação na renda do Brasil, para possibilitar uma tributação no consumo, já que é uma tributação muito regressiva, né? Atinge muito mais os pobres. Aí eu gostaria da opinião do senhor sobre isso. Muito obrigado e boa tarde a todos. Olhe, colega Alcoforado, deixe-me dizer-lhe o seguinte. O sistema tributário é como um relógio.
aonde o ponteiro é só a expressão do mecanismo interno. Se eu retirar a roda dentada do relógio, eu tenho aquilo que parece ser um relógio, mas não tem a função do relógio. Por quê? Porque falta a roda dentada, que é a que marca o segundo, não é? E que permite dar o tempo. O que é que eu quero dizer? Você tem a realidade atual, é a atual. 80% da riqueza não paga imposto. Ponto. Serviço. Grande serviço. Aquilo que é os grandes serviços não pagam. Então, você tem a carga sobre mercadoria, folha salarial, certo? E depois tem umas coisinhas sobre património. Bem, o correto seria, aparentemente, você recalibrar a alíquota em função do aumento da tributação dos serviços, não é? Ou trazendo os serviços para a tributação, e depois recalibrar a alíquota. E recalibrar de forma a não prejudicar a economia, a não prejudicar as pessoas, e sobretudo as pessoas, não é? Os contribuintes, os cidadãos, e fazendo, digamos, uma reforma mais justa. Mas chama a atenção, António, é que, de acordo com a estatística da OCDE, o nível de tributação são 34%, qualquer coisa, que é o nível do país desenvolvido. Ora, se você tem 34% de tributação sobre o PIB, num país que não tributa serviço em 80% da riqueza, pense lá quanto é que está o pessoal pagando pelo bem, pela folha salarial, no essencial, e, enfim, um pouquinho no património, que é muito pouco, também sei. Mas no essencial, sobre bem e sobre folha salarial. Tem qualquer coisa aí que não está bem. E não está bem significa que não é harmonioso, que não está de acordo com a boa gestão da riqueza. Quando as pessoas em casa têm um patrimônio, você tem um salário, tem para gerir. Você não pode estar o tempo todo comprando relógios de ouro, não é? Você tem que ter fruta, tem que ter a carne para alimentar as crianças, tem que ter o colégio, tem que ter o seu seguro, tudo o que é normal. Se você, efetivamente, tem várias fontes de riqueza, você não pode dizer, eu esta não vou utilizar e a toda ela. É o que o Brasil está fazendo. Ou seja, o sistema é um sistema distorcido. E essa distorção se paga. Como? Alíquotas elevadas no bem e na folha salarial, e o Brasil não está cobrando pouco na folha salarial, está cobrando muito. Porque entre serviço e folha salarial tem 34% do PIB colocados na estatística da OCDE. O Brasil tem tributação de país rico, isentando os serviços e colocando praticamente tudo sobre folha salarial e bem físico, onde o Brasil é bom a produzir. Então, António, tem que se dar uma revisada nessa coisa aí. É inevitável que tenha que haver reajustamento no património. Me parece que sim. A parte da herança, já vejo com maior dificuldade, embora até aceito que sim. Eu explico. Se diz às empresas, capitalizem, aumente o seu capital próprio, tenha disponibilidade financeira, não recorra à banca. Mas aos privados diz, se você acumular, eu vou em cima e eu lhe lasco 60%. Está errado. Há discriminação entre pessoa física e pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, você dá prémio para capitalizar. Se você for na pessoa jurídica, se for pessoa física, aí eu vou atrás de ti, tu me dás 60% da riqueza que acumulaste. O que é que o pessoal vai fazer? O que é que as pessoas vão fazer? Já está escrito nas estrelas. O cara põe tudo em fundos de investimento, apresenta-se como sendo detentor de frações, não estando aí buscar dinheiro, não tendo rendimento dessas frações, ou cria uma empresa, instrumento fora do Brasil, e na prática, quando forem atrás, não vão apanhar rigorosamente nada. O que é que isso significa? O cara que é rico vai ficar a rir, e todo o resto do pessoal se vai ficar a chorar, porque se o dinheiro não está no Brasil, não é gasto no Brasil, não é investido no Brasil. E se os ricos do Brasil saírem do Brasil, o Brasil já investe pouco. O Estado investe nada. Se os ricos saírem do Brasil e não forem, entre aspas, educados a multiplicar e fazer riqueza, o meu receio é que o Brasil, com tanta riqueza, se vá dar ainda pior. Mas, António, isto é um português a falar, você não liga não, tá? Porque o português sempre diz uma bobagemzinha de vez em quando, tá? Então, termino assim, me rindo convosco, tá? Das coisas. Raimundo, foi um privilégio ver você. Você é uma figura extraordinária, viu? E se mantenha igual a você próprio. Não se perca, não, tá? E obrigado. Me desculpe, não sei.
Então, obrigado, professor Vasco, obrigado a todos, professor Raimundo, José Pereira, todo mundo que está aqui presente, né? Muito obrigado, a gente está gravamos tudo isso e vamos depois colocar no canal do grupo de pesquisa, tá bom, gente? Olha, muito obrigado mais uma vez, professor Vasco, eu sei que está a um fuso horário, deve estar muito tarde. Muito obrigado pela boa vontade. Obrigado também, é satisfação. Obrigado. Muito obrigado, professor. Valeu. Valeu. Mais. Boa tarde a todos. Boa Valeu, tarde. professor. Boa tarde. Valeu, José.